Batalha do Rio Yalu. O ano de 1894 ficou marcado por um combate naval. A Batalha do Rio Yalu daria margem para grandes discussões sobre o duelo perene entre a couraça e o canhão, a defesa e o ataque. A batalha, envolvendo as esquadras chinesa e japonesa, travou-se no estuário do Rio Yalu. A esquadra chinesa tinha como núcleo 2 encouraçados de fabricação alemã, lançados ao mar 12 anos antes, e dispunha de alguns cruzadores. A esquadra japonesa, em termos de comparação de poderes combatentes a mais fraca, era formada por um esquadrão voador, de cruzadores protegidos, relativamente novos e sobretudo rápidos, daí o seu nome, dispondo de um grande número de canhões de tiro rápido de 6 e de 4,7 polegadas. A esquadra chinesa tentou usar a mesma tática usada em Lissa por Tegetthoff, aproando a esquadra inimiga com a intenção de abauroar os seus navios. A vitória japonesa deve ser atribuída principalmente à incompetência dos chineses e aos defeitos apresentados pela sua munição, que se contrapunham ao alto estado de eficiência e disciplina dos japoneses. Os navios japoneses usaram a sua superioridade para impedir que os chineses pudessem usar os seus torpedos com sucesso, e alcançaram a vitória. Os chineses derrotados retiraram-se para a Baía de Wei Hai Wei. Em torno desta batalha estabeleceu-se uma grande polêmica envolvendo couraça, velocidade dos navios, número e tamanho dos canhões. Os defensores do conceito de que era melhor uma força de navios de boa velocidade, fraca proteção e de muitos canhões, ainda que de pequeno calibre, afirmavam que a vitória japonesa dava-lhes razão, pois ela tinha sido obtida graças ao esquadrão voador, que tinha todas essas características. Por outro lado, os defensores da couraça apontavam o fato de que os inúmeros pequenos canhões japoneses não tinham causado qualquer avaria significativa nos dois velhos encouraçados, só tendo conseguido afundar um dos 2 cruzadores encouraçados chineses. Argumentavam, ainda, que o capitão japonês, sem couraça, ficou fora de combate apesar de só ter recebido 3 impactos dos grandes canhões chineses, sendo que um dos impactos foi de um projétil sólido, que atravessou o casco do navio sem causar maiores danos, e outro, que não tinha carga explosiva, desmanchou-se contra o navio, revelando seu lastro de cimento. Como acontece com quase todas as polêmicas, os dois lados tinham suas razões, mas o que parece verdadeiro, sem sombra de qualquer dúvida, é que a Batalha do Rio Yalu é um teste pouco significativo para a solução dessas questões. A batalha foi decidida pelas táticas equivocadas do almirante chinês e o total despreparo das guarnições de seus navios, aliados à qualidade duvidosa da munição usada, ainda mais quando do lado japonês a situação era oposta, conforme já foi indicado. Majestic, 1895, encouraçado inglês, foto, cabe. Posteriormente, os japoneses atacaram por 2 vezes os navios chineses na Baía Wei Hai Wei, afundando 5 deles, repetindo o sucesso de Colbert em Fosho. Em 1895, é lançado ao mar o encouraçado HMS Majestic, o primeiro de uma classe que se tornou pioneira no uso da torreta barbeta. Como vimos, mais tarde o nome foi simplificado para torreta. O navio dispunha de uma torreta com 2 canhões de 12 polegadas avante e outra igual a ré, o armamento secundário todo em casamatas encouraçadas. Esta classe de navios representa o mais avançado estágio do desenvolvimento dos encouraçados antes do aparecimento do revolucionário Dreadnought. Esses navios, bem como outros semelhantes, por essa razão passaram a ser conhecidos como encouraçados pré-Dreadnought. Os projetis têm, em 1895, desenvolvimentos importantes. Surge o projétil com uma capa de aço cromo envolvendo um núcleo de material macio. É desenvolvido nos Estados Unidos um projétil semiperfurante com carga explosiva com capacidade de 5%, mais tarde aumentada para 6,5%, capaz de perfurar couraças Harvey de espessura igual a 2/3 do calibre do projétil. Quando 2 linhas de batalha se enfrentavam, a distância de combate era determinada não só pelo alcance dos canhões, mas pela qualidade do sistema de direção de tiro disponível. Em 1896, na França, os exercícios de batalha passaram a ser feitos na distância de 5.500 jardas, o que só se tornou possível pelo aumento do alcance dos canhões, evidentemente, mas, principalmente, graças ao desenvolvimento dos primeiros sistemas de direção de tiro, simples ainda, mas mais avançados do que existia anteriormente, um arranjo envolvendo pequenos telemetros e visores telescópicos. O primeiro navio a ter propulsão a turbina, o HMS Turbinia, é lançado ao mar em 1897.
É um pequeno navio deslocando 44 toneladas, capaz de desenvolver com a sua turbina Parsons composta, diversas rodas de diâmetros crescentes, 34 nós de velocidade. Navios de guerra teriam de esperar um pouco mais por esse notável sistema. A primeira transmissão com o telégrafo sem fio foi feita em 1897 da estação Needres, montada por Marconi na ilha de Wight, Inglaterra. Foi feita a comunicação por este meio com um rebocador situado a 18 milhas de distância. Em 1898, surge uma importante contribuição para o aperfeiçoamento dos torpedos. O austríaco Orb inventa um equipamento para aumentar a precisão do torpedo, usando um giroscópio para o controle da sua direção.